Bom, começando uma série de videoaulas aqui sobre alguns conteúdos da disciplina de Banco de Dados 2, do curso técnico em Informática integrado ao ensino médio e também do curso superior de Tecnologia e Análise de Desenvolvimento de Sistemas, do IFRS Campos Rolante. Então, essas videoaulas servem de material de apoio no processo de ensino-aprendizagem desses conteúdos. Basicamente, a gente vai trabalhar 3 conteúdos aqui. Então, primeiro, vou fazer algumas videoaulas sobre procedimentos armazenados, que são as nossas funções sem retorno, no SGBD PostgreSQL, as funções com retorno e depois também funções que retornam múltiplos registros. Tá? Então aqui eu já estou com o meu SGBD PostgreSQL aberto. Tenho 3 versões aqui do Postgre, então a versão 9.4, a versão 10 e a versão 14. Para a gravação dessas videoaulas vou usar a 14. Cabe destacar que a versão mais atual do SGBD PostgreSQL é a versão 17.1 beta, que está disponível no site oficial do PostgreSQL. A versão 17.1 beta foi lançada há pouco tempo atrás, no dia 23 de maio desse ano, 2024. Então, estou gravando as aulas no dia 17 de junho de 2024. E essa versão é uma versão que ainda não é a versão estável, mas é a última versão lançada pelo Postgre. Para as videoaulas aqui desses conteúdos já é suficiente, uma versão que seja acima da versão 11, até a versão, no caso, 17. Então, da 12 até 17. Por que já digo isso? Porque até a versão 11 não era possível, se eu não estou enganado, não era possível realizar, no caso, utilizar de fato, de forma nativa, o conceito de procedures, então, de procedimentos armazenados. Então, para o SGBD até a versão 11, ele só aceitava o conceito de função, no caso, fazendo uma função que retorna um void, então uma função do tipo sem retorno. A partir da versão 12 em diante, novamente, se eu não estiver enganado, foi lançada ali por 2018 em diante, por ali, já é possível, então, de forma nativa, utilizar o conceito de procedures. Tá? Então, eu vou realizar das duas formas aqui alguns exemplos. Então, tanto com funções, com o conceito de function, retornando, então, um void, quanto com o conceito oficial mesmo, o conceito nativo de procedures. Certo? Então, eu já estou aqui com o meu SGBD aberto. Vou abrir, então, a versão aqui, o Postgre 14. Então, vamos lá. Então, já estou aqui com meus databases. Eu já criei aqui o database, chamado Procedures. Se alguém ainda não criou, é só vir aqui no database, botão direito e dar um new database. Então, já está aqui, meu Procedures. Vou clicar aqui na lupinha. Então, já estou aqui com a tela aqui, de edição, dos comandos SQL. Basicamente, já tenho aqui também, o meu script, tá? Basicamente isso aqui é um script acerca de um domínio, sobre um campeonato de futebol, que tem as tabelas cidade, clube, jogador, campeonato e tem. Tá? Então tem essas tabelas, Basicamente, 5 tabelas: tabela cidade, clube, jogador, campeonato e tem. E tem também aqui os inserts, para popular essas tabelas. Eu já rodei, então já rodei tanto aqui os case table quanto os inserts, Depois vai estar disponível também no vídeo, na descrição, para vocês rodarem. E já posso então vir direto aqui, de novo para o meu PostgreSQL. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Basicamente, tem 5 exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo está pedindo aqui para criar um procedimento, que atualize a partir de um valor percentual o salário de um determinado jogador, passando por parâmetro, então, o valor percentual e o código do jogador. Então, basicamente, são 2 parâmetros que ele está dizendo, para ficar essa dica, Então, vamos lá. Então, acompanhe depois, a descrição de cada questão, cada exemplo também ali no vídeo, para não ter que estar toda hora trocando a tela. Então, deixa eu abrir aqui também para mostrar para vocês a sintaxe, para criar funções no SGBD PostgreSQL. Então, basicamente, essa sintaxe aqui.
Então, para criar então uma função do tipo void, né, tem um retorno, no caso na verdade não tem um retorno, não retorna nada, né? Então, o void significa isso, não vai ter nenhum retorno, né? Diferente se fosse uma função com retorno, que daí pode retornar algum tipo de dado específico, como por exemplo um inteiro, um float, um varchar, né, um numérico, assim por diante. Nesse caso, para fazer até então, né, até a versão 11, era assim. Então, basicamente, a sintaxe é create or replace function, o nome da função, né, parâmetros, né, se ela tem parâmetros, returns, void, e aí depois, né, tem o meu bloco principal, que é begin-end, e a definição da linguagem, né, que a gente está usando, então, a linguagem é a PL/PGSQL, então, linguagem, né, procedural aqui do SGBD PostgreSQL, que permite, né, usar, então, estruturas de condição, né, e também estruturas de repetição. E para chamar depois, né, a função, só dá um select, o nome da função e os parâmetros, né, se ela tiver parâmetros. Então essa é a sintaxe, né, do tipo function, né. Agora aqui a sintaxe nativa mesmo, né, do procedor, né, do procedimento armazenado. Então basicamente é assim, create or replace procedure, o nome do procedimento, né, os parâmetros que eu vou ter, né, se eu tiver parâmetros, e aqui, ó, observe que não tem, né, não tem o tipo de retorno void, então não vai retornar nada. Então aqui eu tiro, né, saco fora aquela parte que tinha na function e deixo direto aqui. Aí aqui o meu bloco begin-end é a definição da linguagem, né, a PL/PGSQL. E para chamar, para testar também, né, é um pouquinho diferente, né. Então aqui eu vou usar o call, né, o nome do procedimento e, né, se tem algum parâmetro ou não. Tá? Então basicamente são essas duas sintaxes. Então primeiro vou resolver aqui, né, o primeiro exercício, né, usando aqui o conceito de função, tá? Depois a gente resolve também, né, cada um deles, né, com um conceito nativo de procedor. Tá? Então, novamente, né, aqui está pedindo, né, no exercício 1, né, para criar um procedimento, tá, que atualiza a partir de um valor percentual, né, o salário de um determinado jogador, passando, né, por parâmetro o código do jogador, né, e o valor percentual. Então aqui 2 parâmetros. Então já posso, né, mais ou menos pegar aqui a ideia que tem que ter 2 parâmetros. Então aqui eu vou botar o nome da função, né? Pode botar qualquer nome aí, vou botar aqui atualiza salário jogador, tá? E os parâmetros aqui, então eu tenho que botar, né, o nome aqui, né, do campo, no caso aqui posso colocar aqui porcentagem, o tipo, no caso vou colocar aqui um float, porque pode ser, né, quebrado, né? Porcentagem, tá? O tipo, porque pode ser uma porcentagem quebrada e não inteira, né? Que o jogador está recebendo de aumento. O código, tá? E o código do jogador, do tipo inteiro, certo? Então aqui já está, né, criada a definição dela. Agora no corpo aqui eu vou ter que colocar, né, então o comando, tá? Para poder fazer essa atualização. Basicamente, para atualizar temos que usar o update. Então update jogador, né, tem que atualizar na tabela do jogador, setando o quê? O salário. E aí tem algumas formas matemáticas, né, para fazer, né, a atualização, né, do salário a partir de um dado valor percentual. Então, por exemplo, uma delas seria, né, salário mais salário vezes, aqui eu vou passar então meu parâmetro, então vai ser, né, o cifrão 1, né, divididos por 100, tá? Então, essa fórmula aqui, o que eu estou fazendo? Vamos supor que o salário seja 100. Então, aqui eu estou fazendo, ó, 100 mais, e depois eu vou fazer aqui, ó, se eu passar um percentual de 10%, então o que ele vai fazer? Vou colocar o 10 aqui, né, que é o meu parâmetro, né, que eu estou passando aqui, na porcentagem, então 10 vezes por 100 vai dar 0,1, vezes, né, 100, que é o meu salário, então vai dar 10, então 100 mais 10, 110, estaria correta aqui a fórmula matemática. Essa é uma forma, uma maneira de fazer, né? Outra maneira de fazer também aqui, matematicamente falando, poderia ser assim também, né? Colocar aqui do lado, aqui embaixo, poderia ser dessa forma. Então, salário vezes aqui meu
meu parâmetro, que eu vou passar, né, do valor porcentagem, vezes por 100. Então, isso aqui, vou colocar entre parênteses, vezes, aliás, mais 1, tá? Então, aqui, como é que é isso aqui matematicamente? Então, seria, de novo, vamos supor que o salário seja 100. Então, aqui seria 100, né? E aqui eu passo uma porcentagem de novo de 10%. Então, 10 divididos por 100 vai dar 0,1. 0,1 mais 1 vai dar 1,01. Vezes 100 vai dar, né, de novo aqui, então, o nosso 110, que está correto também nessa fórmula matemática aqui. Tá? Então, qualquer fórmula que vocês fizerem que estiver correta, que matematicamente falando, né, a resposta vai ser certa, né? A atualização do salário vai estar correta. Certo? Então, vou usar a primeira fórmula aqui, que eu já tinha colocado. Então, update jogador de 7 salário, então o salário vai receber, né, salário vezes, né, então, parâmetro que eu passar, né, porcentagem que eu passar, vezes por 100, e aí depois, né, fecha o parênteses. Tem que lembrar de fechar os parênteses aqui, né, para não dar problema no cálculo, né. Então, primeiro esse parênteses, depois esse outro aqui. Desde que o código do jogador, tá, código do jogador, receba aqui, então, o segundo parâmetro, que é o parâmetro chamado de 2. Então, o primeiro parâmetro é a porcentagem, o segundo vai ser o código. Tá, então, pronto, basicamente isso aí. Está pronto aqui, né, a nossa né, função do tipo, né, void. Então, vou executar ela aqui. Então, executei, né, já retornou. Posso testar agora aqui, né, então select, vou chamar ela, né, select, atualiza salário, jogador, tá, que é o nome da nossa função. Tá? E aqui eu vou passar, então, 2 parâmetros. Né? Então, vamos pensar aqui, antes de fazer isso, vamos dar um select, asterisco, from jogador, né? Para ver, então, aqui os registros inseridos na tabela do jogador. Tá? Então, aqui, vamos pegar aqui do Everton, último jogador, que tem o código, então, 17. Então, aqui, vou passar uma porcentagem de 10%, tá? Para o jogador que tem código 17. Certo? Então, é o Everton Galdino. Então, aqui, basicamente, agora eu já posso rodar, né? Tá? Antes tem que só confirmar. Então, ó, antes ele estava com salário de 120, né? Então, vai acrescentar, né, 10%, né? Que eu estou passando 10%. Então, vai ter que, ó, 120 mil. 10% de 120 mil é 12 mil. Então, 120 mil mais 12 mil vai dar 132 mil, que é o que tem que mostrar depois para nós. Então, vamos rodar aqui. Rodou, tá? E vamos visualizar, então. Tá aqui, ó. Código jogador 17, Everton Galdino, o salário foi para 102 mil. Está correto aqui, né? Então, a resposta. Certo? Então, resolvemos, né, o exercício usando, então, o conceito de function, né? Função, né? Aqui retornando o void. Então, agora vamos resolver, então, com o conceito nativo de procedures mesmo, né? Procedimentos armazenados. Então, o que a gente tem que mudar, né? Aqui não vai ser o nome function, vai ser procedure. Tá? Procedure. Aqui o nome pode ficar igual, aqui também, né? Aqui vou ter que sacar fora, porque não tem nada de retorno. Tá? E o resto aqui vai ser exatamente igual. Tá? Então, posso rodar aqui. Ele vai dar essa mensagem ali, ó. Não pode, né, mudar a rotina, né? O tipo de rotina, né? Porque antes ali eu tinha definido como procedimento e agora estou dizendo que é uma... Antes eu tinha feito a função, agora estou dizendo como procedimento. O que a gente pode fazer? Ou a gente pode deletar, né, quando dá essa mensagem, ou a gente pode inverter aqui os parâmetros, né? Se a gente inverter os parâmetros, aqui ele já vai fazer a sobrescrita, né, sobrescrever a função que a gente chama, né, que o PostGrid também tem essa propriedade. Mas eu acho que é melhor nós deletar aqui, né, para não dar problema. Então, vamos dar um drop aqui, né? Então, drop está dizendo, ó, que atualiza o salário do jogador, já é uma função, né? Então, vou fazer drop function, tá? O nome dela, atualiza o salário do jogador e passar aqui, né, os parâmetros, né? Então, para poder deletar certinho. Tá? Então, basicamente, se eu rodar isso aqui, ele já vai deletar, né, a função. Ó, deletou a função, pronto. Então, agora a gente já pode criar, né, agora o procedure. Então, rodando aqui, está criado já o procedure.
Então agora, deixa eu sacar fora isso aqui, a gente já pode testar aqui, né, o procedimento, que daí não vai ser o select, vai ser um call, tá? O nome da função, que atualiza o salário do jogador, e passando aqui os parâmetros, né? Então, vamos pegar aqui, né, de novo. Então agora, a gente pode pegar aqui, né, por exemplo, né, vamos pegar lá o Marcelo Groy, por exemplo, jogador 1. Então, vou colocar aqui, né, a porcentagem 10, que é o primeiro parâmetro, e aqui o jogador 1. Então, 10% de 300 mil vai ter que ser 30 mil. Então, 300 mil mais 30 mil vai dar 330 mil, né? Que seria para nós a resposta depois de atualizar. Então, vamos chamar ela aqui, rodamos e se eu executar aqui para ver, ó, então o Marcelo Groy está aqui, ó, já foi o salário para 330 mil. Também está funcionando certinho, certo? Então, basicamente, né, a questão 1 já está resolvida, né? E era isso que nós tínhamos que fazer aqui, né? Então, tanto usando, né, o conceito, né, de função, né, function, né, o tipo void, né, então retornando um void, como aqui o conceito nativo mesmo de procedure, certo? Quem gostou do vídeo aí, então, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, né, ativar o sininho para receber as notificações. E se não gostou, faz também exatamente tudo isso, né, nem que seja por pena de mim do canal. Valeu, gurizada. Abraço, até o próximo vídeo. Feito!